Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma semana reunidos aqui no Facebook do Agenda Espírita e hoje nós temos como nosso convidado João Vieira, da cidade de Campinas, do Centro Espírita Allan Kardec. Ele que também é coordenador do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, conhecido como NEP. Lá é o NEP Eurípides Barçanuco, né, João? Isso. Olá, meus amigos, ele vai estar junto conosco hoje. E só para aproveitar, o Agenda Espírita, então, ele está com um novo site no ar, que é o agendaespírita.com.br, e onde todos os eventos estão lá disponíveis, gravados, e quem tiver interesse em saber dos eventos que estão acontecendo em todo o Brasil, é só entrar e consultar lá no site. Também aproveitar, né, Francisco, para dizer que a partir da semana que vem, nós vamos estar transmitindo em parceria com o Centro Espírita Amigos do Bem, né? Parceria lá com o amigo Alexandre. Então, tanto no Facebook, no YouTube deles, nosso também. Então, ampliando aí a nossa transmissão. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos. Obrigado, Maria Lúcia. Obrigado, João. Obrigado, Francisco. Deixo com vocês aí para falar uma boa noite pro pessoal. Primeiras damas, né? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui com a nossa agenda espírita, com o nosso querido irmão João Vieira, que vai nos fazer umas reflexões dentro da nossa doutrina espírita, que sempre é tão rica, tantas coisas a gente precisa aprender ainda, né? Então, é isso aí, né? Estamos aqui com vocês. Agora o convidado, né? Convidado? Então tá bom. Boa noite a todos, eu sou o João Vieira. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, recebendo carinho, recebendo convite. Vamos falar um pouco sobre a doutrina e saber que remédio justo é esse que Jesus nos oferece. Nós todos vamos tomar dele depois, né? Então, boa noite a todos. Estão nos prestigiando, né? Através da Agenda Espírita Brasil. Uma boa noite a Maria Lúcia, ao nosso Leonardo querido, ao João. Seja muito bem-vindo, João. Seja essa a primeira de muitas outras vezes. Você se sinta em casa, tá? Obrigado. Então, conforme, meu Léo, quando você quiser, a gente começa. Pode começar, nós tínhamos falado de fazer a leitura, um trechinho, né, Francisco? Se você puder fazer a leitura, por gentileza, na sequência, a Maria Lúcia faz uma prece, e aí a gente começa. Perfeito. Tá bom? Então, nós vamos começar com este livrinho. Coragem. Tá? Abrindo aqui ao acaso, é uma página de meio. E esse Coragem é um livro psicografado pelo nosso Chico Xavier, saudoso Chico, né? E a lição de hoje é nunca sem esperança. Começa assim. Nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem, e acharás Deus nas entranhas da própria alma a propiciar-te consolo. Se sofres incompreensão, ajuda ainda e sempre aos que te não entendem, e encontrarás Deus no íntimo do próprio Espírito a fortalecer-te, com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo, e surpreenderás Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus fará por ti na voz inarticulada do tempo. Aliás, Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se erraste, não tombes em desespero,
mas trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confia em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Meio. Sempre, né? Na sequência, Maria Lúcia, por favor, a prece, por gentileza. Então, nos concentrando, elevando o nosso pensamento ao nosso Jesus amado, que nos proporcionou esse evangelho maravilhoso, que nos proporcionou essa doutrina espírita que tanto nos ensina. Pedimos então aos mentores que ilumine o nosso irmão João Vieira para transmitir essas mensagens, para que a gente possa aprender e refletir sobre a nossa própria vida, sobre os nossos próprios passos. E que a paz de Jesus esteja aqui e muita gratidão por esse momento. Que assim seja. Que assim seja. O João vai falar então do tema o justo remédio, né? O remédio justo, né, João? Então, passo para você a palavra aí, nós vamos nos retirando. Fica à vontade, tá? No final a gente volta. Obrigado. Grande abraço. Abração. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, trazendo um pouco do que a gente estudou e a gente tentou compreender do Evangelho do Cristo. Quando a gente fala do remédio justo, a gente vai se lembrar de uma história comparativa, onde nós vamos imaginar uma criança. Essa criança, ela está doente e a cura para aquela doença que ela tem é tomar um remédio, tomar um xarope. E geralmente, na minha época era assim, não sei se ainda é assim hoje, os xaropes eram todos muito ruins. Então a criança não queria tomar o xarope de jeito nenhum. A criança não ia por conta própria ir lá pedir, olha, papai, mamãe, me dê um xarope, que é ruim, eu quero beber. Ela não queria. Mas o pai ou a mãe, a figura paterna, a figura materna, eles não prescindiam, eles não deixavam de dar o remédio para a criança, mesmo sabendo que o remédio era amargo, porque eles sabiam que aquele remédio tinha as propriedades necessárias para que a criança se curasse. A criança não tinha o conhecimento sobre o remédio, não tinha noção sobre aquilo. Então, ela, por vezes, ao saber que iria receber o remédio, ou no momento em que ela estava recebendo, sendo ministrado a ela o remédio, ela se revolta, ela chora, ela não quer o remédio, mas mesmo assim o pai e a mãe dão o remédio para ela. A criança entra num processo de revolta, muitas vezes, ela xinga, ela chora, ela esperneia, mas aos poucos o remédio vai fazendo efeito para ela e ela então se cura. Com essa mesma metáfora, nós vamos imaginar a nossa relação para com Deus, para com o nosso Criador. Nós somos a criança dessa metáfora e Deus é o nosso pai ou a nossa mãe. E esse remédio que é justo recebermos, esse remédio, ele representa o quê na nossa vida? E a gente vai ver que o remédio, ele é um mix, ele é uma mistura de várias coisas importantes que precisam estar encadeadas para poder funcionar. A primeira delas, e a mais importante de todas, é o Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo é parte da fórmula desse remédio. Sem o Evangelho do Cristo, nós não vamos compreender com quem conhece, com quem entende do assunto de recuperação espiritual, mais do que o Cristo. Então, se a gente for entender o item dessa fórmula, que é o Evangelho de Jesus, a gente vai perguntar a respeito
do Criador, né, de quem trouxe para nós essa parte da fórmula que é o Evangelho. E nós vamos entender que nesse Evangelho há uma série de passagens, uma série de parábolas, informações que por vezes nós não concordamos, que por vezes nós nos revoltamos, que por vezes nós não queremos entender. Esse Espírito que nos trouxe o Evangelho, e lembrando que a palavra Evangelho, ela veio do grego, euangélio, que significa boa notícia, boa novidade ou boa nova. A boa nova do Cristo, o seu Evangelho de luz, foi trazido com exemplos, com ações. E quando a gente começa a entender um pouco de quem nos trouxe esse Evangelho, a gente começa a entender a grandiosidade das suas palavras. Quando o nosso planeta foi criado, há 4 bilhões e meio de anos atrás, nós vamos encontrar na Gênese de Kardec e vamos encontrar também no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pelo nosso grande Chico, que Jesus já era um espírito celestial, já era um espírito perfeito quando o planeta Terra foi criado. E ele recebe a incumbência de governar esse planeta. E o seu governo é de responsabilidades para com os bilhões de espíritos que encarnaram e vão encarnar e encarnam aqui nesse planeta. Nós sabemos que encarnados nós temos em torno de 7 bilhões de espíritos. Desencarnados o número deve ser bem maior. Então vamos chutar mais ou menos, fazendo uma conta por baixo, que nós temos 30 bilhões de espíritos relacionados ao planeta Terra. Jesus é responsável pela cura, por ser parte da fórmula desses 30 bilhões de espíritos. Então ele funciona para nós como um grande consultor espiritual. Mas, para que qualquer consultoria possa ter sucesso, nós precisamos que a parte que recebe a consultoria queira a transformação. Então não adianta nada nós conhecermos o Evangelho do Cristo, nós sabermos onde está cada passagem, nós dizermos de cabo a rabo cada um dos evangelistas, mas não conseguimos implantar essa fórmula maravilhosa no nosso dia a dia. Porque nós reclamamos que por vezes o remédio é amargo, que por vezes o remédio é indigesto, mas é esse remédio justo que nos ajuda a curar. Então, a primeira parte da fórmula desse remédio justo é o Evangelho do Cristo. A segunda parte é a nossa aceitação, é o nosso desejo de utilizar do Evangelho. Por durante 2000 anos, nós tivemos uma representação do Cristo na Terra e que por motivos outros nós vamos encontrar na Igreja Católica Romana o Evangelho do Cristo, mas colocado de uma forma distante dos seus seguidores, vamos assim dizer. A cabeça que nós tivemos dos últimos milênios foi de que o Cristo estava em um pedestal ou em uma cruz crucificado e que era inatingível. E, na verdade, o Cristo permeia, trabalha dia a dia, ombreando a todos nós na tarefa de redenção. Se nós fizermos uma oração com o nosso coração pedindo auxílio e amparo do Cristo, do governador espiritual, ele terá um momento para nos atender. Então nós não estamos falando de um espírito como nós, que tem restrições e dificuldades. Nós estamos falando de um espírito que já atingiu a maturidade espiritual há pelo menos 4 bilhões e meio de anos atrás. Então, quando Jesus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, ele não está dizendo algo de capricho ou algo que ele leu em algum lugar. Ele está dizendo
porque ele sabe que a única forma de chegar em seu patamar de evolução espiritual, intelectual e moral é através do outro. Porque o outro é o resultado das nossas ações. E aí nós vamos encontrar no Evangelho do Cristo, que eu separei aqui do lado algumas passagens, que eu gosto sempre de ler na íntegra para não ficar faltando pedaço, porque não gosto de confiar na minha memória, então sempre trago aqui na íntegra. Nós vamos ver uma frase, uma frase apenas de Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus está começando o Sermão do Monte, e ele nos fala: bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados. Choram. Quem são aqueles que choram? Os que choram são aqueles que sofrem. Ou seja, todos nós que estamos encarnados no planeta. O sofrimento não é algo próprio de uma classe social. O sofrimento não é algo próprio de uma cidade, de um bairro, de um estado, de um país. Não. Sofrimento é algo que todos nós sabemos falar a respeito. Só que, por vezes, nós não olhamos para o sofrimento com os olhos que eles deveriam receber. Certa vez, um amigo meu, evangélico, ele falou o seguinte para mim: vocês espíritas são estranhos. Eu falei: por que nós somos estranhos? Vocês gostam de sofrer. Eu olhei assim para ele e falei: mas quem falou que nós gostamos de sofrer? Ora, porque vocês só falam de sofrimento, só falam de dores. Na minha religião, nós só falamos da redenção, do crescimento, que nós merecemos mais. Ok. Eu falei assim: cada religião tem o seu ponto de vista. Então, nós vamos nos respeitar mutuamente. Né? Você respeita a minha, eu respeito a sua, e vamos ser cristãos como um todo. Mas eu discordo de você que o espírita é estranho e gosta de sofrer. Porque ninguém gosta de sofrer. O espírita gosta de conforto? Claro que gosta. Gosta de carro novo? Gosta. Gosta de casa confortável? Gosta. Gosta de viagem para Fernando de Noronha? Gosta. Claro que gosta. Nós precisamos, às vezes, olhar, e nós encontramos dentro do movimento espírita, às vezes, a pessoa que diz assim: não, eu não posso querer conforto ou ganhar dinheiro porque pode ser errado. Errado aonde? Agora, o errado está na forma que nós vamos buscar e receber isso. Se eu passo por cima das pessoas, se eu destruo as que estão perto de mim, se eu esqueço da minha família para chegar nesse ponto, aí eu estou errado. O espírita não gosta de sofrer. Ele só busca compreender o sofrimento por uma visão diferente. O espírita busca compreender que o sofrimento não é um inimigo. O sofrimento é um aliado. E que ele só está ali por um único motivo. Foi causado por nós mesmos. Ninguém colocou um sofrimento na nossa vida que nós não tivéssemos causado. Então, quando vem o choro, nós vamos entender que os que sofrem são os que choram. E Jesus diz: felizes, bem-aventurados os que choram, porque os que choram serão consolados. Mas que consolo é esse? É o remédio justo. É o remédio justo que nós recebemos, e justo porque nós o fizemos por merecer. Deus não é um senhor que fica numa sala com ar-condicionado, rodando uma roleta, escolhendo o próximo que vai sofrer por seu bel prazer. Isso não é Deus. Isso é negar a questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos imortais o que é Deus. E eles respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se nós estamos falando de uma inteligência suprema, nós estamos falando de uma inteligência que não erra,
de uma inteligência que não é injusto, de uma inteligência totalmente justa e bondosa. Esse é Deus. Por séculos, por milênios, nós queríamos que Deus tivesse os nossos sentimentos. Nós queremos que Deus tenha ódio, que Deus tenha raiva, que Deus se vingue. Porque nós fomos acostumados milenarmente por isso. Os gregos tinham um Deus que jogava raio em seus filhos quando ficava enfurecido. Os gregos tinham um Deus que comia, devorava os seus filhos, Cronos. Apenas Zeus conseguiu se salvar e depois jogava raio nos outros. Nós temos a necessidade, e como que é a imagem de Zeus? Um homem forte, vigoroso, de barbas brancas e longas, demonstrando força e conhecimento, mas era um Deus vingativo que se envolvia com os seus filhos. E nós viemos dessa tradição querendo que o nosso Deus tivesse esses sentimentos. Quando nós falamos, Deus está me castigando, o que eu fiz para Deus para merecer? Nada. Tem até uma brincadeira que fazem, né? Um amigo pergunta para o outro, o que será que eu fiz para Deus? O que eu fiz para Deus para merecer isso? O amigo responde, não se preocupe, ele sabe. Mas brincadeiras à parte, não há o que nós devermos para Deus, porque como que nós podemos dever algo para a inteligência suprema? Nós não devemos nada para Deus. Não é Deus que deve nos perdoar, somos nós. Nosso estado de consciência. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados, felizes são os que choram, porque serão consolados. E aí nós vamos buscar, nos estudos que nós geralmente fazemos, no nosso NEP, no nosso núcleo de estudos, e encontramos que a palavra do hebraico que Jesus utilizou para bem-aventurados é a palavra ashre, que se traduzido ao pé da letra seria algo como mantenha-se em marcha. Então vamos ler a frase de novo com mantenha-se em marcha. Mantenha-se em marcha os que choram, porque serão consolados. Faz sentido. Mantenham-se firmes vocês que estão chorando, Jesus está dizendo, porque serão consolados. E qual é o consolo? Saber que o remédio justo é oriundo das nossas atitudes e que se da mesma forma que nós criamos as situações em que foi necessário o remédio justo para que pudéssemos aprender, nós também podemos criar situações onde nós podemos receber bálsamos de amor, onde nós possamos não mais passar pela dor para aprendermos, mas sim aprendermos pelo amor. Nós vamos encontrar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos entender no item 1 que Kardec colocou essa bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E nós vamos entender nesse capítulo, nos itens 4 e nos itens 4 e 6, que nós temos duas causas gerais para nossos sofrimentos. Atitudes realizadas na vida passada e atitudes realizadas na vida presente. Então nós começamos a entender um pouco mais, obviamente, da reencarnação. Um conceito que não foi inventado pela doutrina espírita, porque egípcios, gregos, judeus, indianos, chineses, astecas, maias já conheciam esse conceito. Os judeus acreditavam na reencarnação de uma forma um pouco diferente do conceito que nós temos hoje, porque eles acreditavam ser necessário cumprir todas as regras dos mandamentos de Moisés. E eles dividiram as leis civis e religiosas de Moisés em 613, chamados mitzvahs. Então o judeu tinha que cumprir as 613 mitzvahs. Se ele não cumprisse, ele retornava, reencarnava para terminar de cumprir.
Então ele tinha já esse conceito. Nós vamos ver, por exemplo, que os egípcios e os gregos, depois um pouco mais tarde os hindus, tinham a crença da metempsicose, onde eles acreditam e acreditavam que um espírito de uma pessoa poderia reencarnar num animal. De acordo com as atitudes que você tinha na sua encarnação, você poderia reencarnar num animal peçonhento, num animal rastejante, num animal... Enfim, nós sabemos que a doutrina espírita nos diz, no Livro dos Espíritos, que o espírito não regride. O espírito, ele pode se estacionar ou continuar. Então, nós entendemos a reencarnação na doutrina espírita como algo que nos diz que nós somos um espírito imortal, criado por Deus, imortal, porque nós tivemos um começo e não teremos um fim. Eterno, somente Deus o é, porque não teve um começo e não terá um fim. Esse conceito para a gente é um pouco difícil de entender, a questão do eterno, mas é a explicação que nós conseguimos até hoje. E aí nós vamos entender que quando nós falamos do meu espírito, e isso eu ouço bastante, eu acho engraçado as pessoas falarem assim, não, porque hoje, porque quando eu desencarnar o meu espírito, a gente trata o espírito como se fosse um órgão no corpo, né? O meu rim, o meu fígado, o meu coração. Não é. Nós somos o espírito. Espírito é o nome que levamos quando não estamos utilizando os corpos físicos, tanto o corpo material quanto o corpo perispiritual. Então, quando uma pessoa que tem vidência enxerga um espírito, ele não está vendo um espírito, tecnicamente, ele está vendo um perispírito de um espírito. Mas fica mais fácil nós falarmos, estão vendo um espírito. Então, o espírito somos nós. E nós usamos um corpo de carne, assim como o mergulhador usa um escafandro para chegar ao fundo do mar, nós usamos esse corpo de carne para estarmos encarnados. Sendo nós espíritos imortais, nós tivemos uma vida muito antes dessa e teremos outras depois. Estudando a nossa história, enquanto planeta Terra, qual a chance de nós termos cometido enganos nas vidas passadas? Muito grande, né? Chance enorme da gente ter cometido engano nas vidas passadas. Então Deus, na sua justiça, Ele permite que nós possamos retornar nas encarnações, encarnarmos novamente, e consigamos resolver as pendências que nós criamos nas vidas anteriores. Então, por exemplo, pode ser que eu esteja na fila do banco e o gerente que me atende, ou o caixa que me atende, é alguém com quem eu tive um problema seríssimo há 1000 anos atrás. Só que nessa encarnação a gente não está preparado ainda para resolver aquilo que nós passamos. Interessante. Na minha casa, eu posso, por exemplo, estar casado com uma pessoa com quem eu joguei na fogueira 7 séculos atrás. E hoje nós estamos juntos para recuperar esse engano. Um para se perdoar, o outro para conseguir perdoar. Então, essas situações geram o sofrimento, geram a dor. Um exemplo, uma pessoa que ela encarna com uma dificuldade física. Ela encarna, por exemplo, sem a sua faculdade da fala. Ela nasce surda e, consequentemente, muda porque não aprende, não ouve, não consegue falar. Nós podemos olhar e falar, meu Deus, como é que Deus faz isso? A pessoa, por que o meu filho nasceu perfeito e o filho da minha amiga nasceu surdo? Ou, por que o meu filho nasceu preso numa cama pro resto da encarnação dele e os amiguinhos dele estão correndo no pátio, felizes e brincando? Por que o meu filho não tem um prato de comida para se alimentar no almoço, enquanto outros têm milhões e milhões de reais? Por quê? Será que Deus está brincando conosco? Óbvio que não. Resultados necessários para a nossa encarnação. E Deus, na sua grandiosidade, o que é mais lindo ainda,
Nós nascemos em uma situação, mas não estamos fadados a ela. Não estamos fadados àquela situação. Eu posso mudar com as minhas atitudes. Eu posso transformar. Com as minhas ações, eu começo a mudar o ambiente ao meu redor. Porque existe uma lei perfeita de Deus que nós chamamos lei de causa e efeito, lei de ação e reação ou lei de responsabilidade. Ninguém escapa da lei de responsabilidade. Todos nós temos que reorganizar, que colocar no lugar de novo aquilo que nós tiramos. Da mesma forma que quando uma criança quer brincar, ela tira todos os brinquedos da caixa, e na hora que o papai ou a mamãe chegam dizendo que precisa guardar os brinquedos porque a brincadeira acabou, a criança tem dor na perna, a criança tem cansaço, a criança vai dormir, chora, não quer. Ela não quer a responsabilidade, mas a ação foi dela. Se nós criarmos essa criança dando a ela tudo o que ela precisa e não dando responsabilidade, que adulta ela será. Da mesma forma será o espírito. Deus, na sua grandiosidade, permite que nós respondamos pelos nossos enganos para aprendermos a desenvolvermos a responsabilidade. Mas também tem um outro caso. Nós vemos muitas vezes uma pessoa, um exemplo, nós vemos uma pessoa num estado de miséria, de pobreza, onde ela tem, e não precisa ser uma miséria, pode ser um estado de pobreza onde a pessoa ganha um salário, por exemplo, onde geralmente ela não consegue, dentro do mês, pagar todas as contas e sempre, né, é um chamado cobertor curto, né? Puxa para a cabeça, descobre o pé, puxa para o pé, descobre a cabeça e vive nesse trabalho difícil. Quem garante que essa pessoa não está passando pela situação que ela precisa para aprender a trabalhar com a faculdade da riqueza? E quem garante que numa encarnação anterior ela não destruiu por causa da riqueza e hoje está recebendo a situação contrária para que ela possa aprender a importância? Não é castigo. Não existe castigo de Deus. É oportunidade de aprendizado. Então, quando Jesus diz: bem-aventurados vocês que choram, felizes daqueles que choram, porque os que sofrem são consolados, com esta verdade absoluta que o Cristo nos ensinou. E aí nós vamos ver também que o sofrimento pode ser causado nessa encarnação mesmo. Eu posso causar sofrimentos para mim nessa própria encarnação. Os vícios, por exemplo, podem nos causar sofrimentos nessa mesma encarnação. O vício do tabaco, o vício do álcool, o vício do sexo, o vício da maledicência, o vício da preguiça, o vício da comida. É só a gente pegar os 7 pecados capitais e transformá-los em vícios da nossa alma. Nós temos o vício. Se nós nos entregarmos a esses vícios, nós vamos ter resultados. Ou então uma situação que eu sempre gosto de contar porque ela fez muito sentido para mim já. Imagina o seguinte: o cidadão trabalha a 30 minutos da sua casa. Geralmente, vamos imaginar esse tempo indo de carro. Ele mora numa cidade grande, ele tem que chegar de carro no seu trabalho e ele entra às 7h30. Ele geralmente, para dar tempo de fazer tudo bem, ele precisava acordar às 6h30, pelo menos, uma hora antes, para tomar um banho, tomar um café, se arrumar e ir para o trabalho. Mas o cidadão toca o despertador 6h30 da manhã, inventaram a pior coisa do mundo no celular, que se chama soneca. Que é aquele botãozinho que você aperta e dá mais 5 minutos. Dá mais 5 minutos. Por isso que era bom antigamente. Você pegava aquele relógio de corda, botava dentro da bacia, não tinha um que não acordava. O povo de antigamente não perdia a hora. Já tentaram fazer isso? Pega aquele relógio de corda, põe numa bacia, deixa do lado da cama. Não tem soneca e não há quem não acorde. Estamos perdendo o jeito. Estamos ficando uma sociedade relapsa nesse sentido. Aí tem o soneca, celular. Ah, soneca. A hora que ele acordou de vez era 7h05 da manhã. Meu Deus, estou atrasado. Está atrasado.
por culpa de Deus? Não. Está atrasado por culpa da esposa ou do marido? Não. Está atrasado por culpa da mãe, por culpa do pai? Não. Está atrasado por sua própria responsabilidade. Aí o cidadão não deixa a carteira, chave, roupa preparada um dia antes para o trabalho. Ele sai desesperado dentro de casa, arrumando tudo que precisa sair, precisa arrumar para poder sair de casa. E tem um ponto. Todas as pessoas que estão dentro daquela residência com ele, nas quais ele maltrata, enquanto não encontra as suas coisas e não sai, estão na sua responsabilidade de ação. Aí o cidadão pega o carro, 7h15 da manhã. Está atrasado, mau humor. Geralmente no caminho do trânsito, os semáforos vermelhos estarão mais longos do que o de costume. Terão mais semáforos vermelhos do que de costume no caminho dele. Aí tem uma obra. Ele precisa fazer um desvio. Chega no trabalho 7:50 da manhã. Está 20 minutos atrasado. Como ele chegou por último, não tem lugar no estacionamento perto do trabalho. Tem que parar longe. E está chovendo naquele dia. Tem guarda-chuva? Não. Se ele não tinha nem a carteira arrumada, nem o celular, a chave, ia ter guarda-chuva? Não tem guarda-chuva, vai na chuva. Entra no trabalho, 8 da manhã, senta, ensopado de chuva. Vem o colega do lado e dá bom dia. A pessoa fala, bom dia só se for para você. Meu dia está sendo horrível. Culpa de quem? Quem foi o causador de tudo isso? Eu mesmo. Eu mesmo. Então como é que eu vou culpar Deus? Como é que eu vou falar que ele está me dando um remédio injusto? Não é. Eu sou o resultado das minhas atitudes. E isso Cristo já nos falou há 2000 anos atrás. O que é mais interessante, eu trabalho com várias empresas no meu ambiente profissional e eu ouço muito os jargões das empresas, né? Você tem que ter resiliência, você tem que ter empatia, é uma série de coisas. Se você pegar tudo aquilo e ler no Evangelho, você vai achar no Evangelho. Jesus já falando disso há 2000 anos atrás. Então não é jargão de empresa, é jargão do dia a dia. Em qualquer lugar que nós pegarmos essa fórmula e colocarmos, vai funcionar. Porque Jesus tem a fórmula da nossa reforma. Olha quanto tempo nós já perdemos sem observar a maravilhosidade do Evangelho de Jesus. Porque a gente olhava o Evangelho lá longe e a gente aqui. E não é, o Evangelho tem que estar assim na nossa vida, entrelaçado. Então nós começamos a perceber que nós temos causas atuais do sofrimento, causas anteriores, todas elas são responsabilidade nossa. E eu sou o único que pode mudar isso, mais ninguém. Eu sou o único que pode trabalhar a minha reforma íntima. É reforma. A reforma íntima é o que eu sempre falo, é igual você reformar um apartamento de um dormitório morando dentro. Não tem para onde ir. É você com você mesmo. Não dá para tirar férias de 10 dias e ir para um spa quando voltar a reforma íntima está feita. Não dá. Ela vai aonde a gente for. É reforma íntima. E não vai adiantar eu querer fazer reforma íntima se eu estou tomando as mesmas atitudes que estão me trazendo dor. Não existe resposta diferente com perguntas iguais. Se eu quero resposta diferente, eu mudo a pergunta. Se eu quero atitudes diferentes, eu mudo a ação. Então, o remédio que vem do resultado das nossas ações é justo. Porque é o remédio que nós buscamos. Que vai nos fazer sofrer, é amargo, é ruim, mas que cura. Nós vamos ter um livro
maravilhoso, inclusive, chamado Livro da Esperança. Emmanuel, através da psicografia de Chico. E eu selecionei um capítulo desse livro chamado O Remédio Justo. Adivinha com que ele começa o capítulo? Citando a bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele continua, capítulo 5, versículo 12. Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio, ou seja, como antecessor da cura. Tem um provérbio árabe que diz que a hora mais escura da madrugada é a que precede o alvorecer. No momento em que está tudo mais escuro na nossa vida, é a procedência do alvorecer. Vai aparecer o sol. Mas para isso, meus amigos, nós precisamos aprender a desenvolver um outro fator importantíssimo para compor essa fórmula. Evangelho. Nós, com a vontade de mudarmos, e fé. Fé não é crença. Fé não é crença. A palavra fé, lá de trás do hebraico, emuná, que é uma fé religiosa, emuná, quando foi traduzido para o latim, foi traduzido como fides. Fides, traduzido para o nosso idioma, deu origem a duas palavras, fé e fidelidade. Então, fé e fidelidade são a mesma coisa. Fidelidade com quem? Com Deus. Fidelidade com Deus? Sim. Fé, eu vou dar um exemplo. É você pegar a chave do seu carro, sentar no banco do passageiro, entregar a chave na mão de Deus e falar, dirige para onde o senhor quiser. Eu vou. Isso é fé. É fidelidade, é confiança em Deus. Então eu preciso confiar que todas as situações que estão acontecendo na minha vida é para o melhor. Lógico que eu preciso tomar cuidado com as ações que eu tomo. Então, quando a gente começa a olhar que o sofrimento é causado por mim mesmo, que ele pode cessar quando eu cessar as ações, quando eu resolver as pendências, e que eu tendo fé, eu vou chegar num patamar diferente da minha vida, aí eu começo a trabalhar. Aí eu lembro do que Jesus nos fala no seu evangelho. Buscai e acharei. Batei-vos a porta e ela vos se abrirá. O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Não dá para ter sucesso sem ter trabalho. Não dá para ter reforma íntima sem ter necessidade de reajuste. A gente brinca, né? A gente fala assim, não, porque parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Rezei ontem para pedir paciência, hoje me acontece uma situação que me tira da paciência. Olha como nós somos ingratos. Ora, se eu fiz uma oração pedindo paciência, como que eu vou aprender a ter paciência? Passando por situações que exijam a minha paciência. Aí eu falo, nossa, aconteceu um negócio, eu perdi a paciência. Não, você não perdeu a paciência, você perdeu a chance de se reformar. E isso acontece todo dia na nossa vida. Perdemos chances de reformar a paciência, perdemos chances de reformar a benevolência, perdemos chances de reformar o perdão, o amor, o orgulho, transformando ele em humildade. Perdemos as chances diárias, porque elas aparecem diuturnamente. Todo dia, toda noite, toda hora aparece. Quando a gente reza para tirar uma pedra do caminho, não adianta, ela vai ser colocada lá na frente de novo, porque é nossa necessidade de resolver. Aí, o Emmanuel, nesse texto, ele começa os textos da seguinte maneira. Olha a lucidez de Emmanuel, que coisa maravilhosa. Perguntas muitas vezes pela presença dos espíritos guardiões,
quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Então acontece qualquer problema, a gente fala, ai meu Deus, cadê a equipe espiritual para me ajudar? Ai Jesus, ai Deus, meus amigos espirituais, né? A gente chama todo mundo, a gente fala, pô, como é que você não está tomando conta e deixa acontecer isso comigo? Mesma coisa que a gente faz, é isso que ele está dizendo. Depois, desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam de indagações aflitivas. Acontece situação ruim, a gente fala, mas como? Por que Deus permite uma coisa dessa? É normal. Lembrando, gente, isso não é, nenhum tipo como que eu posso dizer? Eu não estou causando nenhuma situação aqui condenando ninguém, não é isso. Nós somos assim. Nós somos assim. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, nossa, João, você é palestrante, né? Você deve fazer tudo certo na sua vida. Quem mora comigo, quem convive comigo sabe o quanto que é sofrido os meus vícios, vamos dizer assim, né, morais que nós temos também, as dificuldades que eu tenho, os medos que eu tenho. Aí eu costumo dizer, na verdade, geralmente o palestrante, o expositor, ele é o que precisa mais, porque é o que ele mais fala. E o primeiro ouvido perto da boca dele é o dele. Então a gente é colocado no trabalho de acordo com a nossa necessidade. Aí ele fala: onde estão os amigos desencarnados para proteger as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Aí Emmanuel fala: se aspiras, no entanto, conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos dessa matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Então Emmanuel está falando para a gente consultar corações que amam de verdade. E ele cita várias situações. E olha como essas situações nos deixam estarrecidos. Ausculta o sentimento das mães devotadas, que bendizem com lágrimas as grades do manicômio que os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Já pararam para pensar que tem mãe que vai nas cadeias chorar agradecendo aquelas grades que prendem seus filhos? Porque se não fossem aquelas grades, os filhos poderiam estar fazendo crimes piores. Nós já paramos para pensar o que se passa no coração de uma mãe que agradece a grade para não ver o filho sofrer mais? Se isso não for amor, o que mais pode ser? Ele continua: ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os seus rebentos do próprio sangue ao hospital para que lhe seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Aí eu lembro daquela frase de Jesus: se o teu olho é motivo de escândalo, arranque-o. Se tua mão for motivo de escândalo, arranque-a. É disso que o Cristo está dizendo, que Emmanuel está trazendo. Quantos pais bendizem a cirurgia complexa que um filho vai passar, porque vai impedir que ele deixe a vida carnal antes do necessário. Escuta as esposas abnegadas quando compelidas a concordarem chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas da delinquência. Esposos, esposas, que agradecem a prisão, seja ela física ou moral, em que está encarcerado o companheiro,
para impedir que ele continue fazendo atitudes piores. Pesquise o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem, esmagados de dor, os pais endividados em doenças infecto-contagiosas, na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Quanto amor nós vemos nessas frases. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, que algumas vezes são desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que se lhe retorne aos seios. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido, por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. Então, quando nós vermos alguém passando por um sofrimento atroz, não imagine que eles estão deixados de lado pela espiritualidade. Pelo contrário. Jesus diz: eu vim para os doentes. Eu vim para os que mais precisam. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés da revolta e do desalento, ofereça paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo mal o bem prevaleça sempre. Isso porque, onde existam almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre remédio justo da vida, para que junto delas não se suceda o pior. Quais são os remédios justos que nós estamos recebendo em nossas vidas, que nos impedem de complicar ainda mais a nossa existência? Será que é o dia a dia dificultoso que nós temos com familiares próximos? Será que é a necessidade da paciência que nos procura o tempo todo para que possamos estar alerta? Será que é a necessidade da fé? Será que é a necessidade da reconstrução que nos chega? Quais são os remédios justos que outrora nós chamamos de sofrimentos? Quais são os remédios justos que nós recebemos em nossas vidas, que nos trazem aprendizado e alento para nos tornarmos pessoas melhores? O Cristo, na sua passagem pela Terra, recebeu vários remédios da sociedade de uma forma injusta, porque ele nada mais devia ao nosso orbe, pelo contrário. Fizemos tudo o que fizemos com o governador do nosso planeta. E aí, relembrando Jesus, a gente aprende como nós devemos agir com as nossas dores e sofrimentos. Relembrando que Jesus estava no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, na noite em que ele seria preso pelo exército de Roma, traído pelo seu amigo Judas. Ele pede aos apóstolos que estavam com ele que pudessem ficar orando com ele. Ele sabia o que o esperava, então a preparação da oração era importante. Os apóstolos dormiram. Então, na sua oração, Jesus diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus está dizendo não somente de todo o sofrimento físico que lhe seria infligido, que ele sabia que a dor seria terrível. Ele estava dizendo de todo o sofrimento que o seu nome causaria, não por culpa dele, mas por culpa dos homens que iriam utilizar de forma equivocada o seu nome, causando para a sociedade. Ele pede: Pai, afasta de mim esse cálice. Então, muitas vezes, nós somos surpreendidos por nós mesmos solicitando: Pai, afasta de mim esse sofrimento, eu não quero passar por ele. Mas aí Jesus termina nos ensinando como devemos orar. Ele conclui dizendo: mas se for da tua vontade, eu possa bebê-lo até o fim. O governador do planeta, o espírito com a maior envergadura moral que nós já tivemos notícias, pede
ao Criador, ao Pai, que faça o que for preciso. Isso é fé. Isso é confiança. Isso é entregar nas mãos de Deus. Que nós possamos ter essa fé. Que nós possamos almejar essa fé em nossas vidas. E se por vezes olhamos para nós e dizemos, eu ainda não tenho essa fé, eu ainda não consigo, que saibamos que isso é normal, porque nós estamos no estágio de desenvolvimento no mundo de provas e expiações. Mas é isso que nós precisamos galgar para o nosso dia a dia, para que dessa forma consigamos crescer, evoluir ao caminho da luz, ao caminho do mais alto, junto do Cristo, ao caminho do Pai. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e que a gente possa desenvolver cada vez mais as nossas melhores virtudes. Muito obrigado. Oi, João. Agradecer por esse presente de palestra, né? Foi uma delícia. E eu que agradeço. Para finalizar, você pode fazer uma prece para nós? A gente volta a falar depois, por favor? Posso sim. Mestre Jesus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade que temos de estarmos aqui hoje, reunidos em teu nome, aprendendo com teus exemplos, com teu evangelho. Agradecemos por todo o esforço que fizestes e que faz por nós. E te pedimos, como acréscimo da tua misericórdia, que abençoe o nosso propósito de crescimento espiritual e permita que tenhamos em nossas vidas paz, amor e tranquilidade espiritual. Fique conosco, Mestre, que assim seja. Que assim seja, João. Maria Lúcia, falar alguma coisa? Muito bom. A ideia do sofrimento, né? As pessoas que não entendem bem o espiritismo, bem como tu colocaste ali, tem a impressão que a gente aposta no sofrimento, mas não é assim, né? Foi muito claro isso que tu colocaste, aprender a encarar a responsabilidade das coisas que a gente fez, né? E com alegria, por que não, né? Então, muito bem colocado. Se não for com alegria, com dor vai ser pior ainda, né? Pior. Que seja com alegria. O xarope, né, fica mais amargo ainda. Fica mais amargo ainda, exatamente. Como tu falasse no início, né? Muito bom. E tu tirasse o trecho do o Justo Remédio do livro, como é que é? Livro da Esperança. Livro da Esperança. Isso, de Nós tivemos também, né, Rebouças, a moça aquela também, o livro está bem... Esse livro é maravilhoso. Aqui, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, viu? Gostei muito da tua palestra, foi muito instrutiva e direto ao ponto que nós precisávamos ouvir mesmo. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Satisfação. Francisco? Bom, Léo, a gente estava batendo um papinho depois aqui, né? Mas eu quero agradecer ao João, não o conhecia, uma honra tê-lo aqui. A honra é minha. Por poder contar com sua presença. Parabéns pela exposição da noite. Esperamos tê-lo outras vezes. Muito agradável. Com certeza. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Ô, João, você quer aproveitar e falar um pouquinho, rapidinho, estamos com o tempo já estourando, mas falar do NEP que você havia falado, né? Isso. Bom, para quem não conhece, o NEP é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Nós existimos no Brasil inteiro, graças a Deus. Eu trabalho junto com o pessoal do NEP Brasil, nós estamos fazendo alguns acertos e melhorias para o NEP Brasil como um todo, né? E nós temos um núcleo aqui em Campinas, que é o NEP Eurípides Barçanufo, onde nós fazemos o estudo do Evangelho de uma maneira aprofundada. Nós tentamos fazer, assim como o Aloysio Elias faz lá em Minas, humildinho, nós tentamos fazer dessa mesma forma, buscando referências hebraicas, buscando referências dos povos da época para entender melhor o Evangelho do Cristo. E aí fica o meu convite para que vocês possam visitar o nosso canal.
no YouTube, NEP Eurípides Barçanufo. Nós temos vídeos de 7 minutos lá, que são vídeos curtinhos, sobre passagens do Evangelho. Fica o meu convite para que todos possam lá nos visitar, se inscrever no canal e curtir com a gente lá. Obrigado, viu, João? Obrigado a todos. Então, agradeço o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, agradecendo ao Márcio também, né? Semana que vem tem mais, com certeza. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.